Vinícius, por que diabos você passou em medicina na UFMG e 2 vezes em medicina na USP e não está cursando medicina? Essa é a pergunta que eu mais recebo dos meus alunos, especialmente aqueles que estão fazendo mentoria comigo. E eu sempre explico para eles a minha história pessoal. Então eu separei o vídeo de hoje para construir com vocês a minha jornada de preparação para vestibular e de faculdade, para te mostrar o motivo pelo qual eu não estou fazendo medicina atualmente. Só que antes de mais nada, eu quero mostrar rapidamente os resultados aqui para você, porque eu sei que tem muita gente que mente na internet. Outro dia eu vi um cara mentindo que tinha sido aprovado no ITA, então eu faço questão de mostrar aqui rapidinho para você. Esse aqui é o resultado da minha prova do Enem 2024, se você somar tudo e dividir por 5 para pegar a média, dá mais ou menos uns 820. E aqui está a lista de aprovados na primeira chamada da USP. E aí meu nome está aqui, ó, aprovado em medicina na primeira chamada. E com essa mesma nota do Enem 2024, apesar de ser de escola pública, eu fui aprovado em medicina da UFMG em ampla concorrência, como está nessa imagem aí. Então ótimo, agora que a gente já passou isso limpo, eu vou construir com você o cenário de por que eu, apesar de passar em medicina na USP, na UFMG em 2024 e também lá em 2021, eu não fui em nenhuma das vezes para fazer medicina. Bom, a minha história com o vestibular começa lá em 2021, quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu estudei numa escola pública, mas era uma escola muito boa. Era o Colônia, lá de Viçosa. Era uma escola federal, estilo Pedro II, lá do Rio, mas que tinha um nível de excelência alto. Os alunos eram filtrados, porque tinha um vestibular para você entrar para a escola. Então a galera ali ao meu redor era todo mundo muito competitivo. E foi chegando no começo do 3º ano, eu olhava para o lado e via todo mundo querendo fazer medicina. A maior parte dos alunos, na minha visão, queriam fazer medicina muito mais pelo desafio de ser o vestibular mais concorrido do que propriamente uma identificação com a área. E eu estava no meio, eu era bem competitivo também, e uma parte de mim queria fazer medicina muito mais pela competição, por ser o vestibular mais concorrido, do que uma identificação com a medicina. Só que naquela época eu não gostava em nada de biologia. Eu sempre tive uma visão mais materialista em relação aos estudos, que a gente tem que estudar aquilo que permite que a gente domine melhor o mundo, que a gente entenda e seja um conhecimento produtivo. E ao longo das minhas jornadas nas escolas pelas quais eu passei, o estudo da biologia sempre foi um estudo memorizativo. Aqui o conceito e a definição. E ficava todo mundo que nem papagaio, repetindo um monte de coisa, um monte de fala, mas não produzia um conhecimento muito bem específico. Era todo mundo repetindo citocromo, B6F, ácido pirúvico, mas não tinha uma aplicação prática. Era todo mundo só falando. E eu não gostava desse estudo de biologia, porque diferentemente das outras áreas, eu percebia que na biologia o estudo não contribuía para eu ser uma pessoa melhor ao longo da escola. Então, eu queria, em certa parte, fazer medicina porque era um vestibular concorrido, mas, de outro lado, eu não tinha identificação nenhuma com biologia naquela época. E aí eu tive uma reflexão muito séria comigo mesmo, que não fazia sentido nenhum prestar o vestibular mais concorrido, mas para viver o resto da minha vida trabalhando com algo com o qual eu não me identificava. Então, eu fui muito honesto comigo mesmo, conversei com os meus pais e analisei quais eram as possibilidades de outros cursos para fazer. Eu fui analisar com meus pais as possibilidades. Eu era um cara naquela época muito tímido, um cara muito técnico, gostava muito de matemática, já falava inglês. Então, pareceu pra gente a melhor oportunidade de fazer um curso na área de computação, que tinha um certo match ali com as minhas características. E foi chegando o meio do ano e eu tinha a intenção de prestar vestibular da FUVEST e vestibular da Unicamp. E para quem não sabe, nesses vestibulares você tem que informar o curso para o qual você quer prestar no momento da inscrição, antes do vestibular. E aí eu segui aquilo que eu tinha combinado com os meus pais. Me inscrevi para Engenharia da Computação na USP e na Unicamp. Então minha preparação no ano de 2021 foi focada essencialmente nesses dois vestibulares. Peguei para ler todos os livros das duas provas. Fiz questão pra caramba da FUVEST, questão pra caramba da Unicamp, peguei provas um pouco acima, AFA, IME, até questão do ITA para fazer, para me tornar melhor possível nessas duas provas. Então em 2021 eu fui fazer essas 3 provas. Na FUVEST eu passei em 3º lugar para Engenharia de Computação, na Unicamp eu passei em 4º lugar e no Enem eu tirei 820, mais ou menos de média, acertando 156 questões. Só que aí que está o detalhe. Como eu passei tanto pela FUVEST quanto pela Unicamp nos vestibulares que eu queria, a minha nota da Enem não serviu para nada. Só que no último dia eu peguei e joguei minha nota lá para medicina em Pinheiros e a nota dava para passar. Era mais ou menos o corte para minha modalidade EP, mais ou menos 800, e minha nota estava ali para mais de 820. Então, teoricamente, essa foi minha primeira aprovação em medicina. Só que eu não ia mudar os rumos por conta disso, já tinha decidido com meus pais que eu ia fazer engenharia de computação e foi assim que eu fiz. Peguei as minhas malas lá em Minas e mudei para Campinas para fazer engenharia de computação na Unicamp. E na faculdade eu me desenvolvi muito, cara. Eu mudei muito a minha personalidade. Antes eu era um cara muito fechado, muito tímido. A faculdade me deu essa oportunidade para evoluir. Comecei a trabalhar, então mudei completamente a minha perspectiva de vida quando eu entrei na faculdade. Aí você vai falar, pô Vinícius, meu tio sempre me fala que faculdade pública ainda por cima só tem vagabundo, maconheiro. Como assim você está falando que conseguiu se desenvolver na faculdade?
Cara, essa visão do seu tio é uma visão meio reducionista da faculdade. É claro que sempre vai ter a galera vagabunda, a galera que não quer nada com a dureza, que vai ficar te puxando para os vícios, para festa, para você ficar na vadiagem. Isso sempre vai ter. Mas não é a única galera, tem muita gente boa na faculdade. Se você conseguir se relacionar, filtrar as pessoas com as quais você vai se relacionar, você consegue evoluir bastante. Foi o que aconteceu comigo. Só que passou o primeiro ano de faculdade, foi passando o segundo, e cara, tinha uma parada que me incomodava bastante no curso de computação, que era a falta de pessoalidade no trabalho. O mesmo software, o mesmo sistema que eu ia desenvolver aqui, uma outra pessoa completamente diferente, com uma história de vida completamente diferente da minha, podia chegar no mesmo resultado final, e era esperado que ela chegasse no mesmo resultado final. Então eu tinha dificuldade de perceber o impacto da minha personalidade no serviço. E isso estava me deixando muito triste, cara, porque eu não conseguia ver o impacto daquilo que eu fazia na vida das outras pessoas. Então eu já tinha batido o martelo no meu terceiro ano de faculdade que eu não queria seguir com essa carreira pro resto da minha vida. Não sei se necessariamente eu ia trocar de faculdade, mas eu queria buscar uma outra forma, alguma outra maneira de trabalhar que não dentro da computação. E aí nessa época eu comecei a procurar umas outras alternativas. Fiz entrevista para passar em banco, começar a trabalhar no mercado financeiro, mas depois vi que não era exatamente aquilo que eu queria. Eu sempre tive contato com uma galera que era empreendedora aqui na Unicamp. Então, galera que criou plataformas de educação, que impactou vidas de milhares de estudantes, eu sempre achei isso maneiro. E, no fundo, tinha um desejo em mim de conseguir impactar da mesma forma, só que eu não sabia o que eu ia fazer. E, cara, eu tava conversando com um dos meus grandes amigos, e ele falou o seguinte: Vinícius, cara, eu vou sair daqui da engenharia também, eu tô indo prestar medicina. Na medicina dá pra você fazer exatamente o que você tá querendo, porque você, querendo ou não, como médico, depois que você estiver formado, você vai ser um empreendedor, você tem que ser um empreendedor para captar os seus clientes, para conseguir impactar a vida deles, e você vai ver diretamente neles ali o resultado do seu trabalho. Então, cara, eu te convido, vamos estudar para medicina, ano que vem a gente entra lá. Só que perceba que ia ser um tiro indireto. Eu ia tirar no vestibular de medicina para conseguir fazer a medicina em 6, 7, 8 anos, dependendo da residência, e lá na frente conseguir ter o meu próprio negócio e impactar a vida das pessoas. Essa era a ideia, mas ainda assim era um tiro indireto. Se aparecesse uma oportunidade de dar um tiro direto, conseguir impactar de imediato a vida das pessoas, eu ia dar esse tiro. Só que ao longo do ano, essas oportunidades não foram aparecendo e eu fui me dedicando cada vez mais ao vestibular de medicina porque me parecia a saída mais inteligente. E chegou no final do ano de 2024, eu fui fazer a prova do Enem, eu acertei 169 das 180 questões e consegui passar em medicina em qualquer faculdade que seja, até mesmo medicina na USP, como eu mostrei lá no começo do vídeo. E antes mesmo de eu passar mais pela minha nota, eu já tinha aberto aqui meu canal no YouTube, veio muita gente pedir para que eu fizesse mentoria com eles, para conseguir acompanhar o desenvolvimento deles ao longo do ano. E cara, quando foi chegando o período da inscrição para medicina na USP, medicina na UFMG, eu comecei a pensar, cara, quer saber? Eu vou dedicar 100% das minhas energias para fazer com que a galera seja aprovada em massa nos vestibulares. Então, apareceu para mim, logo depois que eu fui aprovado, a oportunidade de dar aquele tiro direto para conseguir impactar a vida das pessoas. E atualmente eu vivo e respiro a minha mentoria. O meu principal projeto de vida é fazer com que mais alunos sejam impactados e consigam estudar de forma mais eficiente para passar em medicina ou qualquer outro vestibular concorrido mais rápido. E é até engraçado isso, cara, porque aqui no YouTube, na internet no geral, tem muita gente que vende mentoria para preparação para vestibular, mas trata isso como um negócio de segundo plano. É inúmeras histórias que eu recebo aqui dos meus alunos, pelo menos 50% deles me contam uma história parecida. Ah, Vinícius, eu fiz mentoria com um cara X que passou na faculdade Y, e aí quando as coisas apertaram aqui para mim, apertaram para ele pulou fora porque tinha que fazer uma sequência de provas da faculdade. Tem um caso específico, cara, que o aluno chegou para mim e falou assim: Vinícius, eu estava fazendo mentoria com um cara X, e aí, cara, meu planejamento estava muito ruim, eu não estava conseguindo evoluir em nada, e ele deixando de me responder porque estava no intermédio, gravando story lá, bebendo. Então, cara, muita gente trata isso como atividade de segundo plano, como algo secundário. Então eu estou aqui justamente para transformar essa realidade, para mudar a forma com a qual você estuda, com prioridade máxima, com atenção máxima, para que você consiga evoluir o máximo possível e ter um excelente desempenho nos estudos a partir de agora. E, cara, em relação à faculdade de medicina, é uma possibilidade futura, eu não descarto essa possibilidade, mas é aquela história, cara. A faculdade de medicina ela vai estar sempre ali disponível para mim. É só eu fazer o Enem, estudar um pouco, que eu consigo passar. Não é um problema muito grande para mim. Só que esse trabalho aqui ele tem uma urgência maior, eu não consigo esperar 6, 7, 8 anos depois que eu estiver formado como médico para começar, porque senão eu não vou conseguir te impactar aqui. E cara, eu estou muito feliz com esse novo rumo que minha vida tomou, porque eu consigo ver o impacto do meu trabalho na vida das outras pessoas. O aluno Ismael, que foi aprovado na Faculdade Baiana de Medicina, uma faculdade muito concorrida. O Matheus Lavor, que tem entrevista dele aqui no canal, foi aprovado na Pernambucana de Saúde. Eu consigo perceber o meu impacto na vida dessas pessoas. E é isso que eu quero fazer daqui pra frente. E cara, como diz lá em Eclesiastes, nada melhor ao homem do que gozar do fruto do seu próprio trabalho. Estou muito feliz em conseguir perceber o impacto disso. E meu amigo, se você quiser estudar comigo, entrar aqui para a mentoria, para utilizar de toda a minha experiência de como passar em vestibulares muito concorridos, para alavancar o seu desempenho nos estudos,
você vai clicar no primeiro link da descrição, você vai cair no meu formulário e lá, ao responder todas as perguntas, eu vou entrar em contato contigo pelo WhatsApp para a gente ter uma conversa e alinhar como que você vai usufruir aqui da mentoria. No mais é isso, cara. Grande abraço e até mais.